Boa noite, pessoal. Vamos a mais um vídeo, então, de investidor para investidor. Eu, Alexandre, economista, passando mais uma informação que poucas pessoas perceberam e, digamos assim, que passou pelas minhas mãos não ter feito essa operação, infelizmente, mas é interessante para fins de aprendizado. Como conseguir atingir uma taxa de 20% de retorno ao mês? Não são todos os meses, obviamente, mas afinal, como conseguir isto sem cair em tigrinho, sem cair em investimentos de pirâmide e em outras coisas assim? Sim, somente a bolsa pode oportunizar isso para vocês. Infelizmente passou pelas minhas mãos numa época que eu operava a taxa, ou seja, a venda coberta ATM, sobre os valores da Marco Polo, empresa Pomo 4, no código da Bolsa de Valores. Então, nesse tempo aí eu fiz umas operações de taxa até mais ou menos a cotação de R$3 dela. Inclusive eu já tive em carteira numa época que a Marco Polo estava abaixo de R$2. Acho que cheguei a fazer alguma operação de taxa com 1,80. Eu peço que você comente aqui Marco Polo e dá o joinha para mim entender que esse vídeo é relevante e gostou, para que eu faça novos conteúdos semelhantes. E segue pro vídeo! Passou uma oportunidade ímpar, que melhor do que as operações de taxa, que eu gosto, afinal, você entra e sai com lucro, com previsibilidade, você recebe antecipado, você consegue trabalhar, digamos assim, com uma possibilidade de ter algo com previsibilidade no passar do tempo e conseguir mensurar em tal mês, tal ano eu vou ter isto ou aquilo de retorno. Enfim, porém, neste caso eu perdi, né? Por mais que você conseguir uma taxa de retorno boa de 3, 4, 4,5% no mês nas operações da Marco Polo, no final das contas ela foi de 2 a 8 e em alguns momentos bateu 10, então ela acabou superando todos esses rendimentos desse tempo que eu operei ela. Não operei por tanto tempo também, não chegou, acho que fechar um ano, porque uma hora uma ação está melhor, outra hora outra, então você vai mudando, né? Então, o que eu quero dizer assim? Como que conseguiria atingir 20% de retorno, o que poderia ser, em suma, até mesmo uma aposentadoria para muitos? Em dado momento, ela estava R$2. Colocando aqui, viu? R$2, certo? Quem colocasse um investimento ali de R$200 mil, não é muito, hoje é menos que um apartamento, então não é tanto, né? Seriam 100 mil ações, cara, 100 mil ações é coisa. Quando se vendia coberto naquele tempo, você ganhava 3, 4% sobre os R$200 mil, ok? Então 3% sobre os 200, você teria R$6 mil. Se for 2%, 4 mil, aí seria um mês mais ruimzinho, né? Se for 4%, seria um mês bom, né? Seria um mês melhor, digamos assim, aí seria 8 mil. Na média, o Marco Polo ficaria na casa dos 3, naquela volatilidade naquele tempo. Porém, a volatilidade, ou seja, o zigue-zague do papel, subiu muito nos últimos tempos e ela ganhou muito volume. Inclusive, sexta-feira, ela estava com mais volume que Bradesco e mais volume que Ambev. Então, assim, ó, o papel tá bombando. E naquela época, claro, que eu estava operando, acho que ela estava com 30 milhões de lucro líquido trimestre. Hoje ela está com 300. É como se a empresa tivesse crescido 10 vezes. Na verdade, eu não diria que ela cresceu. Na verdade, eu diria que ela está hoje dentro do potencial todo dela, né? Pois bem, ela tem conseguido melhorar questões de exportação, tem conseguido melhorar questões de recebimento, afinal, em moeda forte, dólar, enfim. No geral, aconteceria o seguinte, a cotação foi a 8. Vamos supor hoje com a cotação de hoje, né? Ela sofreu uma queda agora, recentemente na sexta-feira, porque acharam que o lucro não foi tão bom. Eu achei que foi bom, mas enfim, o mercado é assim. Sobe no fato, sobe no boato e cai no fato. No geral, quem teria hoje comprado por 2 estaria valendo 8. Então, esse cara comprou 100 mil ações, estão valendo hoje 800 mil reais. Naquele tempo era 200 mil. Então, valorizou 4 vezes. O cara pensa assim, nossa, 4 vezes, tá bom, ganhei. Ganhou, mas dá para ganhar mais. Por quê? Pensa que você tem 100 mil ações. Naquele tempo, se vendia coberto, eu acho que você tirava no máximo 8 centavos. Porque 8 centavos daria 4%. Então, 8 centavos, né? Hoje, se você vender coberto, a opção vai estar pagando quase 40 centavos. 35 a 42 centavos. O que isso significa? 45 sobre as 100 mil ações. Como a cotação subiu, o preço do prêmio subiu junto. Pensa comigo. O preço do prêmio subiu como o valor do todo, que hoje é 800, não é mais 200. E agora você consegue, sob o valor de 8, lançar coberto. O valor de lançar coberto com a cotação em R$2 era menos de 10 centavos. Ficava oscilando entre 6 a 8, no máximo 10 centavos, certo? Porém, agora a opção ATM está na média de 40 centavos. E a volatilidade subiu um pouquinho, então engorda mais um pouquinho. Bobear, você consegue 45 centavos. O que isso significa? Que você pegar no começo de uma série e lançar coberto ATM, você vai ter um retorno aproximado de 40 mil reais. Esses 40 mil, você não pode fazer sobre os 800 mil. Até pode, se quiser. Na sua contabilidade, é sobre os 800. Afinal, é sobre os 800. Mas aí, se você lembrar que você botou 200
Esse 200 virou 800. E o que antes seria um retorno de 4 a 8 mil, agora virou retorno de 35 a 42 mil. O negócio ficou mágico, né? Ficou um retorno de 20%, porque não está fazendo só sobre o valor, você pode fazer sobre o valor atual hoje, de 800 mil. Claro, pode. Mas você botou 200. Então, dentro daquele valor inicial, você está fazendo um retorno de 20%, cara. Pensa comigo, quantas vezes que você não vai se pagar esse valor ao longo do ano? É interessante porque muitas vezes a pessoa vai assim, vou vender e pronto. Não, você tem uma oportunidade ímpar, que é o seguinte, você tem um preço PM, que é o preço médio, muito lá embaixo. E o que é o maior problema na venda coberta? É você vender embaixo do PM, que é você ter que entregar a sua ação perdendo valor. Isso não vai acontecer, porque a ação tá em 8 e você tem R$2 que você pagou. Pode um dia voltar ali? Pode. Se a empresa ir mal das pernas, pode. Mas eu acho que vai ser difícil, vai demorar muito. Eu acho que dos 4 não passa. Ou seja, você sempre vai ter a possibilidade de vender coberto em cima de um valor mais alto. E isso é o melhor dos dois mundos no que tange a questão de venda coberto. Pensa, aí eu vendi coberto, deu 40 mil. No outro mês, aí daqui a pouco 30, deu menos. O outro deu 25. O outro deu 45. Cara, na média, você vai facilmente bater 3% a mês no longo do ano. Então vai bater, vamos arredondar assim, para não ficar tão alto assim o valor, e você se assustar, pensar, nossa, esse cara tá mentindo. Tudo que eu tô falando aqui tem números. Olha aqui o valor da opção hoje. A gente já tá quase na metade da série. Então já perdeu-se parte do valor na passagem do tempo. Então assim, ó, eu já mostrei o valor da cotação, então assim, pessoal, vou botar o cálculo para você entender. Tá aqui. Pronto, agora eu botei o cálculo, expliquei como é que funciona, e agora você viu o resultado. Claro, sobre tudo isso tem que pagar imposto, né? 15%, ok. Mas isso seria em qualquer outro tipo de investimento, né? Então você vê que, cara, o quão interessante é. O problema mesmo do buy holder, da carteira buy holder, é que na passagem do tempo você acaba não aproveitando isso, mas você deveria fazer uma venda coberta OTM. Mas eu tenho risco que daí eu perderia a oportunidade, você ia ser exercido, não ia conseguir pegar toda essa alta. Sim, mas se você vende coberto OTM, você consegue uma taxa aí de 0,5% adicional ao mês, faz das suas ações a possibilidade de ganhar mais dinheiro para comprar mais ações. Então usa as ações para comprar mais ações. E aí você calibra o risco-retorno com a possibilidade de exercício conforme tu quer. Eu quero 0,5%, vai lá e faz a operação. Eu quero 1%, vai lá e faz a operação. Sob o risco de acabar entregando as ações. E se você entregou às vezes num valor, não quer dizer que daqui a pouco não tem um recuo, você vai ali e recompra. Pode acontecer também. São muitas variáveis que podem ser feitas nas opções, desde que sempre cobertas, para não ter problema de chamada de margem, uma venda descoberta, risco ilimitado, enfim, sempre coberto, né? Quem fez essa operação aqui? O máximo que poderia acontecer é ele tem que entregar a ação. Vamos supor assim, eu vendi coberto no strike 8 e a ação foi a 10 de novo. Aí você escolhe, você faz uma rolagem ou você bota dinheiro para fazer a rolagem também, subir mais rápido o strike, ou você entrega a ação. Entreguei a 8 e tá 10, fazer o quê, né? Aí você pode em algum outro momento voltar nessa operação também. Você pode, se quiser fazer de forma figurativa, eu botei 200, enfim, seu critério. Você vê o quão interessante é a possibilidade de você conseguir uma aposentadoria. Cara, imagina, quem diria? Você conseguiria entender que com 200 mil reais você poderia se aposentar? Sim, porque, cara, um brasileiro médio ganhando 30 mil por mês pode se aposentar tranquilamente. Se ele tiver casa e carro quitados, tranquilamente. Detalhe, eu acho que tem a possibilidade disso acontecer com as ações da Azul, embora que existe um risco de falir que não existia na Marco Polo naquele tempo. Fato, né? Não dá nem para comparar uma empresa e outra, não dá. Empresa aérea com a empresa de ônibus que, nossa, é quase que manda na América Latina, né? Então não dá nem para comparar. São duas empresas totalmente distintas, existe um risco claro de falência na Azul, mas se você comprar R$1.000 de ações da Azul, 1.100, que ela tá tá R$1,10, né? Se você comprar 1.100, existe a possibilidade de retorno quando ela estiver a 10, a 15, eu acho que seria na casa dos 15, mais ou menos vender coberto a 15 com uma volatilidade média de 50%, que é o normal dela, momentos não de recuperação judicial, né? Então daria uma opção de 0,75 a R$1. O que isso significa? Você tem 1.000 ações, então você vende coberto, você vai ganhar 75 centavos por cada opção, seriam 1.000 opções, seria R$750. E no caso, se vender a R$1, seria R$1.000. Tá, então eu tô querendo dizer pra você que se você investir R$1.000 hoje, embora existam diversos riscos, daqui 2 anos você possa estar vendendo R$1.000 por mês em cima daquelas 1.000 ações. É uma possibilidade que eu ventilei agora. E a Marco Polo é um exemplo claro. Por que aconteceu isso com a Marco Polo? A empresa tem que valorizar muito para conseguir esse resultado da Marco Polo. A gente está falando de algo bem incomum, 400% de retorno, 4 vezes o capital. Para o que aconteceu no Marco Polo não vai acontecer em todas as ações, não vai acontecer numa Vale do Rio Doce, nem numa Petrobras da vida, mas numa empresa menor isso é possível, principalmente quando ela está
com a curva de lucro líquido muito achatada. Isso está ocorrendo hoje com a Azul, embora existem riscos muito maiores que ocorria na Marco Polo. E eu vou dizer que eu vou fazer isso, tá? Eu não vou dizer porque eu quero te incentivar, eu não quero que tu faça isso. Isso é um grande risco nessa operação, mas eu quero que a internet saiba que eu fiz. Para lá no futuro, daqui uns 2 anos, eu poder dizer, eu fiz. É isso, eu quero deixar registrado isso. A questão da Marco Polo totalmente verídica e eu quero dizer hoje que na Azul é possível também. E ela vai de R$1, ela vai para 15. É arriscado ela. A 15 sim, ela pode voltar a 5 depois, sei lá, pode a 20 também, não sei. Pode voltar a 5, eu acho que pode ter diluição dos acionistas também. Mas é interessante pensar que hoje, se eu botar 10 mil nela, não é um valor muito alto, não resolve a vida de muitas pessoas, mas 10 mil eu poderia me aposentar com 10 mil, ou 7.500 e 10 mil em alguns momentos. Cara, interessante essa perspectiva, hein? E aí, o que você achou? Já pensou desse jeito? É difícil tu pensar nisso nas opções. Tu tem que pensar em todo um... Tem que estar com a cabeça de minhoca. tem que estar pensando muito, ainda mais hoje no domingo. Eu tava pensando nessas coisas, eu pensei, cara, interessante isso. Gostou desse vídeo? Comenta aqui, Marco Polo. Escreve aqui Marco Polo que eu vou entender que você gostou do exemplo. E eu tenho outros exemplos parecidos de boas empresas que eu posso estar mostrando para vocês. Só puxar o histórico e fazer uma análise sobre isso. Gostaria que eu fizesse? Então escreve aqui Marco Polo e dá o joinha que eu vou entender que você gostou desse vídeo. Valeu!